Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferir em fundo o coração, quando a esperança é boa e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos
deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra,
é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. É com você, Ademir. Mais uma? Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe, que os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor. Esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe, que os homens pratiquem o bem. E haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina
Termira e ajude. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Nossa gratidão, Toninho. Gratidão a todos, Deus abençoe e bom trabalho. Fique com Deus. Amém. Amém. João Carlos, um abraço aí. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. A dignidade. A tão almejada paz de espírito será sempre fruto de tua consciência tranquila por cumprir o dever que lhe cabe cada dia. Exercer as pequenas tarefas diárias com simplicidade, esforço, sem reclamação e com alegria te fará digno. Faz um autoexame de como tem se deitado. Talvez a perturbação seja consequência da imperícia nas pequenas oportunidades de servir. Como saber se estás agindo certo ou errado? Consultando sua consciência ao término de cada dia. Jesus terá sempre um roteiro seguro para seres dignos de alcançar a paz, conforme Isaías havia profetizado. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Isaías 9:7. Vamos respirar bem fundo. Elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que nós tivemos, pela noite que se inicia, pelos companheiros de jornada, por esse momento de estudo e reflexão, a nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o seu evangelho, para que possamos seguir. E ele nos disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho, uma verdade e uma vida segura para seguir. Gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da fraternidade espírita, Jesus de Nazaré. Que neste momento a espiritualidade amiga possa estar ao lado do nosso irmão Wagner, para o intuir, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos compreender e verdadeiramente praticar no nosso dia a dia. Que essas nossas energias positivas, essas vibrações no bem, possam estar indo de encontro aos nossos mentores, ao mentor aqui da fraternidade, a Deus, a Jesus, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos nos dois planos da vida. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Wagner, seja bem-vindo, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigado, Demir. Gratidão pela oportunidade do trabalho, mais uma vez. Ademir, eu fiz uma solicitação de entrada pelo notebook, talvez seja melhor, porque aí eu consigo compartilhar a tela, mas se não der, sem problema, porque ainda está gerando aqui. A minha conexão no notebook caiu, estou aguardando ela voltar, conectar. Não, você consegue autorizar no celular, não? Não, eu já entrei. Quer ver só um minuto? Pronto, eu vou sair desse. Você só desliga um áudio para não dar microfonia.
Vocês me ouvem? Ok? Ótimo, porque aí eu consigo compartilhar a tela aqui, fica mais fácil de quem quiser acompanhar. Só vou compartilhar aqui. Está compartilhando a tela com vocês? Só me dá um sim, porque eu não consigo ouvi-los, nem vê-los. Eu não consigo vê-los. Sim. Então, ok. Perfeito. Bom, eu estou cego aqui. Eu não consigo ver ninguém. Eu estou vendo a apresentação que vocês estão vendo, tá? Mas a gente vai desembolando. Qualquer dificuldade vocês vão ter que falar para mim, porque eu não consigo vê-los. Bom, boa noite, então, novamente. É uma alegria poder novamente estar, né, desempenhando essa nossa função nessa batalha, né, nessa lida, nessa jornada nossa. E hoje o tema que nós propusemos é algo relacionado à valorização da vida, né? Em outras palavras, a gente queria reforçar aqui o quanto vale a pena viver. Jesus, ele em João, né, o discípulo amado, 10:10 na parte B, ele vai dizer que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu gostaria de falar inicialmente da importância desse assunto a partir de alguns dados, né? Esses dados estão no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e foi publicado em 2021. São os dados mais recentes que nós temos em relação a autoextermínio. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Essa é a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esses dados, eles servem para nos mostrar o quanto é importante falar desse assunto, que ainda é muito taxado, é muito mal interpretado, muito cheio de tabus, estigmatizado, e às vezes acaba gerando falta de informação que pode prejudicar e levar aí ao autoextermínio pessoas que poderiam de alguma forma serem ajudadas, né? Entre 2010 e 2019, no Brasil, foram mais de 112 mil mortes por suicídio. Esse número vem aumentando. Ele aumenta ano a ano e ele aumenta em todas as regiões do Brasil. Se nós olharmos aqui, cada cor de linha representa uma região, né? Todas elas traçam uma linha ascendente, né? Mostrando que de 2010 a 2019, esse número sobe. E não é um número absoluto. Este gráfico nos traz o número de mortes por 100 mil habitantes. Então, não tem nenhuma relação com o aumento da população, porque nós estamos falando de uma taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes, né? Isso mostra para nós o tamanho do problema, o quanto que a gente precisa conversar sobre o assunto. Bom, os nossos irmãos que chegaram ao autoextermínio, que chegaram a desistir da vida, em algum momento, eles perguntaram se valia a pena viver. E concluíram que não valia a pena viver. E dessa maneira, eles cometeram este ato impensado. Mas antes de chegarem a essa pergunta, se a vida valeria a pena ser vivida, provavelmente eles fizeram algumas outras perguntas antes, porque essa pergunta, se vale a pena viver ou não,
ela não é uma pergunta causal, ela é uma pergunta efeito. Ela é uma pergunta que vem depois de diversas outras perguntas, como, por exemplo, qual é o sentido da vida? Muitas pessoas perdem-se no caminho porque se desiludem e não vem mais uma meta a perseguir, não tem mais um objetivo para ser alcançado e acham que a vida não tem mais um sentido de ser. E concluindo essa pergunta, né, de qual é o sentido da vida, evoluem para a pergunta se vale ou não a pena viver. Uma outra pergunta que vem antes dessa é a pergunta relacionada ao sofrimento que essa pessoa desenvolve. Às vezes ela sofre tanto, às vezes ela tem uma dor tão intensa, tão forte, que ela começa perguntando por que ela sofre tanto. E depois dessa resposta, ela às vezes pergunta se vale a pena manter essa vida apesar desse sofrimento ou não. E às vezes essas pessoas concluem que não vale a pena seguir por causa do sofrimento e acabam cometendo autoextermínio. Outra pergunta que as pessoas fazem é uma pergunta relacionada ao desgosto da vida, né? Elas perguntam assim: e se tudo acabasse agora? Né? Toda a dor, toda a dúvida, toda essa falta de sentido, essa falta de perspectiva, essa frustração, esse sofrimento que eu passo, essa desilusão que eu tive, e se tudo isso acabasse? Né? E acabam concluindo que não vale a pena manter todas as dores, todos os conflitos, todas as dificuldades que trazem naquele momento, né? Essa pergunta está relacionada ao desgosto pela vida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas três perguntas, para tentar dar uma resposta ou construir elementos para que as pessoas cheguem a respostas e não precisem evoluir para a pergunta se vale a pena viver. Tampouco concluir que a vida não vale a pena ser vivida. Nós vamos tentar aqui estabelecer elementos para que cada um de nós construa o seu próprio sentido de vida, a sua própria percepção de sofrimento e também as formas, a maneira de lidar com o desgosto da vida e transformar esse desgosto em gosto, né? Fazer aí uma releitura dessa percepção de vida que muitos caminham para ela, né? Primeira pergunta, então, é qual é o sentido da vida? Para nós entendermos a vida com algum sentido, a gente precisa fazer uma leitura desta vida de uma forma mais ampla, uma leitura da vida como ela de fato é, desde a transformação do princípio inteligente, né, até a sua evolução na sua primeira encarnação no reino nominal, se individualizando e tornando-se um espírito. A vida começou lá, no princípio inteligente. Ali ela teve um começo. Nós não somos infinitos, porque nós tivemos um começo, mas nós somos eternos, porque nós não teremos fim. Esse começo da vida, ele antecede o que a gente consegue imaginar em relação a tempo, né? Segundo André Luiz, nós vamos falar aí de 1.500.000.000 de anos, desde o princípio da evolução do princípio inteligente até chegarmos onde nós estamos hoje. Então, se nós não enxergarmos a vida nessa completude, se nós não enxergarmos o eu imortal e a vida que é eterna, talvez nós não enxergaremos realmente o sentido da vida. A gente precisa entender que
por meio de reencarnações, 1, 2, 3, 4, 5, quantas se fizerem necessárias, até chegarmos à perfeição, este percurso todo é o que nós compreendemos como vida. Então, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é justamente chegar nessa perfeição, nessa finalidade que a espiritualidade, Deus, na sua magnitude, ele nos propõe, né? A questão número 132 do Livro dos Espíritos tem essa pergunta: qual que é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, está muito claro qual que é o sentido da vida: chegar à perfeição. Mas tem um outro sentido, né? Um sentido secundário aqui. Visa ainda outro fim à encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, um outro sentido da vida é co-criarmos, é estabelecermos um processo de parceria com Deus no processo criativo do universo. Como que isso se opera, nós não sabemos, porque nós ainda não estamos na condição de termos, de sabermos qual é essa parte que nos cabe. Apesar de estarmos co-criando o tempo todo, nós não fazemos isso de forma consciente. Nós não temos a consciência de como co-criar. Mas imaginamos e pressupõe-se que esteja relacionado ao trabalho, né? Ao trabalho em todas as suas formas. Então, o sentido da vida é a evolução e o trabalho. Se nós entendermos que cada uma das nossas encarnações, elas são meios e não fim, talvez, ou certamente, nós teremos uma compreensão do sentido da vida. Porque se nós imaginarmos ou isolarmos em um único processo encarnatório a vida, talvez ela perca o sentido. Porque às vezes nascemos com muitas privações, com muitas dificuldades, e se nós não entendermos que somos seres imortais com um legado, com uma história que nos fez chegar aqui da forma em que estamos, né, com os recursos que temos, com o corpo que temos, com o nível de saúde que temos, com os recursos financeiros que temos, se nós, com as pessoas, né, com quem nós construímos relações ao longo dessas encarnações, sejam elas relações de afeto ou relações de desafeto, se nós não entendermos que essa vida é apenas um meio de uma finalidade maior, que é a perfeição do eu imortal, do espírito, talvez nós não vejamos sentido na vida. Então, é necessário entendermos que nós estamos aqui traduzindo na vida aquilo que nós construímos ao longo de centenas de encarnações. E que isso tudo nos acontece de forma a nos lapidar, de forma a nos tornar melhores enquanto espíritos, para chegarmos próximos deste segundo propósito, que é a cocriação. Então, o sentido da vida ele só vai ser percebido com essa visão do ser imortal. É uma primeira dica, né, para quem talvez esteja questionando o sentido da vida. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3:4, né, não olhando as coisas que para trás ficam, aí nós estamos falando das dores, dos sofrimentos, frutos de tantas escolhas erradas nossas ao longo de várias existências, não olhando então para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é a perfeição, né? É o que está no final deste processo como proposta para cada um de nós.
a perfeição espiritual. A segunda pergunta, que está relacionada ao sofrimento, talvez seja nessa seara do sofrimento que a maior parte das pessoas desistem da vida, que a maior parte das pessoas concluem que a vida não vale a pena ser vivida. E a pergunta que fazem é justamente por que sofrem, né? E por que sofremos? Ou por que sofremos tanto? Ou por que o nosso sofrimento parece ser tão maior que o sofrimento de outras pessoas? Por que comigo? Por que isso me acomete? São perguntas que geralmente evoluem para essa pergunta capital, que é sobre o sentido da vida. E nós vamos entender, de uma forma muito direta, que nós sofremos por uma razão muito óbvia. Nós sofremos porque nós viemos de um mundo primitivo, onde tivemos nossas primeiras encarnações e o mal predominava muito abundantemente em relação ao bem. Passamos e estamos em um mundo de expiações e provas, onde há o predomínio do mal, né, embora o bem já tenha ganhado proporções consideráveis, e estamos caminhando para um mundo de regeneração, onde teremos cada vez menos necessidades de expiações e mais necessidades de prova, havendo quase que um equilíbrio entre o mal e o bem. Para depois, então, estarmos num mundo ditoso ou feliz, onde o bem vai predominar e o mal quase não existirá, para só depois chegarmos no mundo celeste ou divino, habitação de espíritos puros, onde há o predomínio absoluto do bem. Neste momento, nós estamos aqui, entre expiações e provas e regeneração. Não estamos ainda em um mundo regenerado, nós estamos num processo de transição, nós estamos fazendo o salto de um mundo para o outro. E se nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, está aí a razão pela qual sofremos. Porque nós estamos aqui expiando equívocos e escolhas erradas do passado e ainda com a necessidade muito aguçada de passarmos por provas e por diversas situações para garantia do nosso aprendizado. Então, a razão pelo que sofremos é essa. A razão é que a felicidade, conforme está dito pelo próprio Cristo, ela não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, para vencermos este mundo de provas e expiações, nós temos uma caminhada muito longa para fazer. Nós temos um caminho muito extenso para seguir. Para chegarmos na condição de dizermos eu venci o mundo e sou feliz, nós temos que passar pela regeneração, nós temos que passar pelo mundo ditoso ou feliz e chegarmos no mundo celeste ou divino, quando então estaremos no estado de perfeição relativa, porque perfeição absoluta é Deus, mas numa perfeição relativa não teremos mais necessidades nem de provas, nem de expiações. Portanto, lá não haverá sofrimento. Mas, neste momento, o que nós temos para hoje, o que nós construímos ao longo de diversas encarnações, nos fez estar no mundo de expiações e provas. E estando no mundo de expiações e provas, aí nós temos a resposta do porquê sofremos. Questão 920, Allan Kardec faz justamente essa pergunta. O homem pode ser feliz aqui na Terra? E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende amenizar esse sofrimento, né? E ser quanto mais feliz possível na Terra. Por meio do quê? Da observância das leis divinas. Essa é a grande questão. Nós temos, o problema é que nós sofremos, por quê? Porque nós idealizamos
nós idealizamos cenários de mundos superiores. E entre o ideal e o real está a nossa frustração. A gente está no mundo de expiações e provas, mas a gente quer o emprego de um mundo ditoso ou feliz. A gente está no mundo de expiações e provas, mas a gente quer os colegas dividir a sala do trabalho com colegas de trabalho de mundos ditosos ou felizes, com espíritos ditosos ou felizes. Nós estamos no mundo de expiações e provas e queremos, do nosso lado, no nosso seio familiar, espíritos ditosos ou felizes. Estamos no mundo de expiações e provas, quando se trata, por exemplo, do marido ou da mulher, nós queremos um marido ou uma mulher de um mundo, aí já muda o grau, aí já é celeste ou divino, né? A gente já quer um espírito puro do nosso lado, dividindo o nosso convívio. Aí vem a frustração, porque a gente estabelece um ideal muito acima, infinitamente acima da nossa realidade de mundo de expiações e provas. Então, a pergunta por que sofremos tem a resposta muito facilitada por essa compreensão de mundo em que nós estamos, de qual é esse mundo que nós habitamos. Mas por que nós estamos neste mundo de expiações e provas? Porque nós não assimilamos as leis divinas. Porque a lei divina, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela que nos fala o que fazer e o que não fazer. E a gente só é infeliz quando nos afastamos dela. Então, olha que interessante. A lei divina é a única necessária para a felicidade do homem. Indica o que fazer e o que não fazer. Então, existe aí um projeto original da espiritualidade, que é por meio da lei divina, que está na nossa consciência, questão 621. Passamos por uma experiência, fazemos uma escolha, e se essa escolha for certa, atingirmos o alvo e chegarmos na felicidade. Esse é o projeto original de Deus. Mas o que acontece? Geralmente as nossas escolhas não são acertadas. Aí vem um projeto alternativo, que é de dor e aprendizado, né? Esse projeto alternativo, ele está bem dito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Né? Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Né? Quer dizer, a gente sofre porque fez escolha errada. Porque no momento de fazer a escolha certa, a gente optou pela escolha incorreta. Aí vem a dor e o aprendizado como um processo pedagógico, disciplinador, um processo educativo, que vem nos ensinar o seguinte: olha, este caminho que você escolheu é cheio de pedras, é cheio de espinhos, é cheio de dificuldades. É melhor que você entenda isso, para que da próxima vez você não faça novamente dessa forma. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Então, esse aqui é o nosso deserto. Né? Por que deserto? Quando a gente olha para Moisés e o povo na Terra Prometida, o que a gente percebe é que aquela caminhada no deserto é uma alegoria muito perfeita dos processos encarnatórios. Né? Vocês sabiam que o povo peregrinou no deserto 40 anos, mas num caminho que poderia ter sido facilmente feito em 15 dias? Por que eles demoraram tanto tempo para um caminho relativamente tão curto? Porque eles ficaram andando em círculo. Mais ou menos isso aqui que está desenhado nesse slide. Eles ficaram fazendo escolhas erradas e voltando e tendo novas experiências. E às vezes é isso que às vezes quase sempre, e é isso que nós temos feito na nossa história de humanidade
até este momento. Escolhas erradas e um desempenho cíclico, onde eu sempre volto no mesmo lugar, seja para fazer, enfim, a escolha certa ou para errar de novo, né? Para fazer a escolha errada outra vez. E eu vou ficando em círculos no deserto por 1, 2, 3, 30, 40 anos, numa caminhada que poderia ter sido concluída em 15 dias. Esse é o processo. Nós insistimos em ficar nas experiências da dor, nas experiências do sofrimento, no deserto que nos acomete, a fazer a escolha certa. É muito difícil fazer a escolha certa. E a gente prefere seguir essa peregrinação. Isso nos faz lembrar um momento, lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, em que Elias, que era um profeta, o que acontece? Elias era um profeta do povo de Israel, e Acabe, ele era o rei de Israel. E havia uma lei entre os hebreus que as pessoas não podiam sair de dentro da sua comunidade hebraica para contrair casamento. Então, eles deveriam casar no seu núcleo religioso. Mas Acabe, ele foi buscar uma mulher fora do núcleo religioso de Israel. Ele foi buscar uma mulher em outro reino, Jezabel. E quando essa mulher vem para dentro do reino de Israel, ela vem com seus deuses. E a proposta mosaica, ela era do monoteísmo, que era um passo inicial necessário para chegarmos onde chegamos hoje. E Jezabel tinha outros deuses. Então, o povo de Israel, tendo acesso e conhecendo outros deuses, eles começaram a adorá-los também. Então, agora nós tínhamos um risco iminente de perdermos aquele senso de monoteísmo, de um Deus único, e agora sermos politeístas novamente, por causa de influências de outra cultura. Então, Elias, ele resolve, por orientação da espiritualidade, fazer um desafio para mostrar para o povo que o Deus verdadeiro era o Deus único. Então, ele convoca os profetas de Baal para um desafio no monte. E ele diz assim: o Deus que responder com fogo no holocausto que nós vamos fazer, esse será o Deus verdadeiro. Então, ele pediu para que primeiro os profetas de Baal colocassem ali a sua oferenda, né, o seu cordeiro, e clamassem a Baal que mandasse fogo, e eles ficaram ali a parte do dia inteiro, e o fogo não desceu no altar, né? E chega a vez de Elias, ele ainda faz um desafio maior, né? Ele faz um rego de água, joga água em cima da pedra, joga água na sua oferta, e ele faz um clamor a Deus, e ali numa manifestação mediúnica, o fogo consome aquele holocausto. Nesse momento, Elias toma uma atitude impensada. Ele manda que o povo de Israel persigam e matem os profetas de Baal. Elias vai responder por isso mais tarde. Nós vamos ver na sua encarnação como João Batista. Ele não perde a sua cabeça de graça. Ele tem ali uma expiação a fazer, e isso ainda é fruto da sua escolha lá atrás, quando ele manda matar os profetas de Baal. Mas quando Jezabel descobre que Elias fez isso, ela faz uma ameaça de morte para Elias. E o que Elias faz? Ele foge para o deserto. Então, Elias está passando por um momento de angústia muito grande. Nós estamos na pergunta do porquê sofremos. Ele estava num processo de angústia muito grande. E ele foge, então, para viver o seu deserto. E nos diz assim:
Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha só, nesse momento, Elias faz aquela pergunta, né? Por que eu sofro tanto? E ele faz a segunda, será que vale a pena viver? E ele conclui que não vale a pena viver. Então ele pede para si a morte. E ele diz, já basta, já chega, eu estou cansado. O Senhor toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E ele deita e dorme debaixo de uma árvore. Aí aparece um ser espiritual, né, um espírito de luz, que o toca e diz para ele, levanta-te e come. É comum, no auge do nosso sofrimento, né, geralmente depois de, inclusive, desejarmos, talvez não mais viver, que a espiritualidade nos dê um ânimo e faça a sua parte. E venha colocar diante de nós comida e bebida, para dizer para nós assim, levanta e anda, porque tem muito caminho para seguir. Mas é comum também, diante desse incentivo, nós relutarmos. Nós relutarmos, fraquejarmos e dormirmos novamente. É o que Elias faz. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele come, bebe e torna a deitar-se. Então, esse espírito aparece pela segunda vez, toca e diz, levanta-te e come, porque será muito longo o seu caminho. Essa passagem é para nós que, em determinado momento da nossa vida, deitamos debaixo de uma árvore, né, no sentido figurado e espiritual, e não desejamos mais seguir. Achamos que estamos sofrendo demais da conta, né, mais do que suportaríamos. Apesar de haver uma orientação de Paulo de que nenhuma provação há para nós acima do que nós podemos suportar. Elas são todas sob medida para nós. Então é comum, às vezes, a gente deitar debaixo da árvore e desejar a morte, padecer. É comum a espiritualidade colocar diante de nós um pão e uma água, né, por meio de um amigo, por meio de um parente querido, né, de uma palestra espírita, de um estudo, por meio de uma oração de alguém. Sempre há alguém sendo usado pela espiritualidade para tentar nos tirar deste sono de morte. Mas a gente reluta. Às vezes a gente até dá um pouco de ouvido, mas deita e dorme de novo. Até que a espiritualidade nos manda a real novamente. Olha, o caminho é longo. Levanta, come, porque tem muito para caminhar. Deserto é lugar para atravessar, não para ficar. A gente não precisa e não pode ficar 40 anos em ciclo no deserto, revivendo e remoendo sofrimentos, fazendo escolhas erradas reiteradas vezes. Porque deserto não é lugar para ficar, é lugar para atravessar e ir embora. Então, diante de sofrimentos, que nós entendamos que estamos colhendo frutos do que plantamos, estamos no mundo de expiações e provas, mas que a espiritualidade o tempo todo está diante de nós, nos dando água e comida para nós seguirmos o caminho e atravessar esse deserto. Nós vamos então para a última pergunta. E se tudo acabasse agora? Grande ilusão, né, dos nossos irmãos, que às vezes, tomados de uma grande dor, ou de uma grande dúvida, ou de um grande desgosto, cometem o autoextermínio. Né? A desilusão de entender que não acaba tudo agora. Por mais que eu pense que a morte é o fim,
nós vimos e nós acreditamos que essa vida ela é apenas uma vírgula, uma existência muito mais complexa e muito maior. Então, o maior desespero dos nossos irmãos que cometem autoextermínio é chegar do lado de lá e perceber que seus problemas ainda existem. E agora, um pouco mais maximizados, um pouco majorados, um pouco maiores, por causa da sua conduta impensada. E que se ele fracassou diante de uma expiação, a necessidade dessa expiação vai retornar. E agora, somado a elas, todas as sequelas e problemas advindos da minha conduta. Então, e se tudo acabasse agora? Não acaba. Essa é a grande questão. Essa conclusão de acabar as coisas, né, e de tudo acabar. Só um minuto, pessoal, eu vou só resolver esse cachorro aqui, porque. Só um minutinho. Acho que resolveu. Bom, retornando aqui, slide cheio de efeito, aí um pouquinho mais. Chega lá. Esse desgosto pela vida, ele tem causas, né? Allan Kardec também fez uma pergunta relacionada a isso, a 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E olha a resposta dos espíritos. 3 coisas. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Então, o desgosto pela vida decorre da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. 3 elementos para nós pensarmos com muito carinho sobre eles. Né? A questão do trabalho, a questão da fé e a questão da espiritualização, em detrimento da materialização das coisas. Ociosidade. Nos faz lembrar aqui o episódio de Saulo de Tarso, diante ali da entrada da cidade de Damasco, quando ele cai do cavalo e ele tem aquela visão, né, desse grande sol que é o Cristo, ele faz uma pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? Entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava um mestre da sua cooperação. Desculpem, pessoal, estou saindo dessa tosse aqui. Então, Saulo, ele tinha muitos motivos para lastimar a sua vida até aquele momento. Abigail havia morrido, ele havia dado ordem de morte para o seu cunhado Estevão, ele havia matado vários outros, ele havia torturado um homem para que contasse onde estava Ananias, ele havia feito muita coisa que naquele choque de consciência que ele teve, certamente o incomodou. Mas naquele momento, ele já tem uma compreensão, né, pelo magnetismo do Cristo que se apresenta a ele já tem uma compreensão de que é pelo trabalho que ele anularia todo esse legado que ele carregava. Ele sabia que não seria por outros meios. Ele sabia que o trabalho seria curativo. Chico Xavier, ele vai nos dizer que o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mais para os males da alma. Então,
é muito natural, é muito comum. Outro dia, uma pessoa no atendimento fraterno relatou para a gente o seguinte: eu quase não voltava aqui, porque um dia eu vim aqui, conversei com uma senhora, falei da minha depressão, falei da minha a síndrome do pânico que eu tenho, né, o distúrbio bipolar, falei dos meus problemas, e ela falou para eu trabalhar, que isso é falta de trabalho. Eu zoei, fui embora e falei, nunca mais volto ali. E com cuidado nós fomos mostrando para ela, até que ela compreendesse, depois de uns 3 atendimentos, que a senhora estava certinha, né? Que é sim, a ociosidade é a primeira causa do desgosto pela vida. Mas eu trabalho tanto em casa, tenho 2 empregos. Não é deste trabalho que nós estamos falando, né? Nós estamos falando para o trabalho que constrói no plano espiritual, né? Toda ocupação útil é trabalho, mas a gente precisa pensar essa utilidade. Utilidade em qual campo? Se for só no campo espiritual, não é desse trabalho, só no campo material, não é desse trabalho que nós estamos falando. Então, o trabalho, ele é um antídoto para a ociosidade, né? Ócio, trabalho, são antônimos. Então, sendo a ociosidade a primeira grande causa do desgosto da vida, a gente precisa pensar em trabalho. Em toda dificuldade que se expresse como sendo mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol que sustenta e ilumina, com a bênção da educação. Mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Está em Passos da Vida o mal e o remédio, onde o remédio para todos os males, né, vai nos elencando lá o Onofre, é o trabalho. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. Isso é a nossa querida Neimei, né? No Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. 7. Bom, a segunda causa do desgosto pela vida é a falta de fé, né? Fé na imortalidade da alma. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Isso aqui é uma entrevista com um suicida. A resposta: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer. Isso está lá no Céu e Inferno, capítulo 5, segunda parte. Falta de fé de que as coisas não acabam com a morte física. Essa falta de fé me leva ao desgosto pela vida, porque quando eu começo a acreditar, né, que a vida ela é eterna e que eu sou um ser imortal, essa fé me motiva a fazer escolhas certas e a repensar, a ressignificar a minha vida. Falta de fé na herança espiritual que nós temos. Falta de fé de que tudo que nós estamos passando hoje é fruto do que nós escolhemos e fizemos. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Então, também está aqui relacionada a falta de fé, de que eu impregno no meu perispírito impressões muito danosas. A André Luiz vai falar de uma mancha, de uma região que fica mais escurecida e densa, e que isso vai migrar para os meus próximos corpos físicos, alguma patogenicidade, alguma anomalia, algum problema, e a falta de fé nisso, às vezes me faz deduzir, eu acabo com tudo e está tudo certo, mas não está, porque existe uma herança espiritual
a partir daquilo que nós estamos fazendo. E também falta de fé, de que tudo passa, e que isso também passa, né? Que nós temos ao nosso favor a misericórdia divina, né? E que tudo passa, inclusive esse problema que nós estamos passando, ele passa também. Olha o que Paulo, tão ferido, tão judiado, tão experimentado, preso, açoitado, naufragado, injustiçado, abandonado, né? Tantas coisas aconteceram com Paulo a partir da sua conversão, e olha o que ele declara: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória no excelente. Ele está falando assim, olha, esse probleminha que nós estamos passando, que é breve e momentâneo, mas está durando 70 anos, é breve e momentâneo. Porque o que são 70 anos em relação a uma eternidade? Né? O que são 70 anos em relação a 10, 20, 30 encarnações. Por isso que Paulo vai chamar de leve e momentânea tribulação, produzindo para nós um peso de glória que é eterno, que dura, né, pela eternidade. Indagas, coração, como seguir além de alma segura ante a noite de pranto e de amargura? Como agir e avançar? Contemplemos a estrada em que marchamos, quando a tormenta ruge implacável e cega. A vida roga em tudo que se apega. Confiar, confiar. E vamos, então, para o último item do desgosto pela vida, que é a saciedade, né? E aqui nós temos mais uma estatística muito preocupante, que o índice de mortalidade por suicídio entre adolescentes, ele aumentou 81%. Nós temos muito mais jovens e adolescentes morrendo em todas as regiões do país. E aí está a perspectiva de 2010 até 2019, e é a faixa etária em que o número de suicídio mais aumentou. Isso nos faz refletir um pouco. É porque adolescentes e jovens estão criando desgosto pela vida, por causa da saciedade. Porque eles não aprenderam a não possuir, porque nós estamos, desde que nasceram, entregando nas mãos deles o melhor que a matéria pode oferecer. É o melhor sapatinho, é a melhor roupinha, depois vai para a melhor mamadeira, o melhor carrinho, né, o melhor bebê conforto, aí vai o melhor material de escola, a melhor mochila, o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor smartphone, a melhor moto, o melhor carro, e a gente quer dar o melhor de tudo, e nós vamos saciando qualquer indício de desejo que eles manifestem, a ponto de eles não manifestarem mais desejo por nada. Não tem mais objetivo de vida, porque estão saciados de matéria. Nós trocamos o afeto pelos presentes, pela matéria, e chega um momento, então, que eles já não sabem não possuir. E qualquer revés vai trazer um desgosto muito grande. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai dizer, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas, infelizmente, muitos dos nossos adolescentes e jovens não sabem padecer necessidades, não sabem não possuir.
e ao menor desconforto nesse sentido, acabam desgostando da vida, né? Esse texto aqui, ele é de Joana de Ângeles. Eu vou deixar depois, até mando a apresentação para o Ademir. Ele é um pouco extenso, mas ele é muito interessante em relação ao materialismo, tá? A gente gostaria, né, só temos aqui 2 minutinhos. Tem esse poema, Se Achar que a Vida Não Valha a Pena, né, se contudo a gente concluir por isso, tenta de novo, né, essa orientação espiritual. Se caíste, não desanimes, tenta de novo a caminhada. Se choras, não desesperes, tenta de novo ser feliz. Se sofres, não te rebeles, tenta de novo compreender. Se te ofendem, não revides, tenta de novo perdoar. Se problemas antigos reaparecem, não te aflijas, tenta de novo resolvê-los. Se te sentes abandonado, não te perturbes, tenta de novo um novo amigo. Se a ingratidão te fere, não descreias do bem, tenta de novo semeá-lo. Se o fracasso surge, não te entregues, tenta de novo e vencerás. Tenta de novo e ao teu lado, ombreando contigo, terás sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de que um dia possas ascender ao reino da paz e do amor inalteráveis. E agora sim, para terminar, não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores, fita ao verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio, enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espere e vencerás. A vida, toda vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Bom, gente, então, muito obrigado, né? Agradecer aí novamente pela oportunidade. Ademir está aí? Pois é, nossa gratidão. Moço, vou te falar. A questão da ociosidade, a falta de fé e a saciedade foi, assim, um puxão de orelha, né? Porque é o que a gente... Então, quer dizer, Cida, a nossa culpa, a nossa omissão nessas coisas de deixar sem o trabalho, sem a espiritualização e querer dar tudo de melhor. Sim, só puxão de orelha. Deus abençoe. E o bom é que fica gravado que a gente pode estar passando para os nossos irmãos, que é assim, reflexão fantástica. Deus abençoe. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Pode ser. Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade em que pudemos refletir sobre a vida. Que a nossa conclusão seja sempre de que ela vale a pena ser vivida. Que tenhamos a ajuda da espiritualidade diante de cada conflito, de cada dor. Que possamos sempre sermos alcançados pela misericórdia e pelo amor do Cristo, que desde sempre caminha conosco,
nos orienta, nos quer bem, que possamos, imbuídos nesta boa vontade de dar à vida o sentido que ela tem, vivamos intensamente, fazendo aquilo que está proposto a cada um de nós que façamos. Que assim seja.